do vale, estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor. Lírio do vale, estrela da manhã, sentando e cantando, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. E nós retomamos as duas palavras que a Luzia trouxe na oração e que direcionou toda a nossa oração. Eu digo e você repete: nós somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Veja, isso é carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, é palavra de Deus. Nós somos concidadãos do céu, nós somos cidadãos do céu, já somos cidadãos do céu. De lá do céu nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aguardamos, irmãos, e a nossa geração pode aguardar, a nossa geração deve aguardar, porque o Senhor está cada vez mais perto, cada vez mais próximo. Seríamos tolos nós, homens e mulheres dessa geração, se não estivéssemos aguardando, como diz a palavra, de lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se São Paulo escreveu isso lá para os filipenses, quanto mais para nós hoje, porque a nossa geração é a geração que vai receber o Senhor em glória. E essa é a nossa esperança, e essa é a nossa certeza. Repito, até diga em primeira pessoa, eu digo e você repete: eu sou cidadão do céu. Claro que as mulheres digam: eu sou cidadã, não é? Do céu. Eu sou cidadão do céu. De lá eu aguardo o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o meu corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. E o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Gente, que beleza! Ele transformará este meu corpo. Pode até mesmo bater nesse, é este, não é outro não. Como Jó dizia, é com este corpo, é com esses olhos que eu verei a Deus. Eu sei que o meu Redentor está vivo, dizia Jó, e que no último dia eu levantarei da terra, quer dizer, eu ressuscitarei, e com esses olhos eu verei a Deus. Veja, não é Novo Testamento, não é Apocalipse, é o livro de Jó, lá do Antigo Testamento. Eu sei que o meu Redentor vive, e vive, Ele está no céu. E no último dia, diz Jó, eu levantarei da terra, eu ressuscitarei, e com esses olhos eu verei a Deus. E aqui São Paulo está dizendo aos filipenses: Ele, o Senhor Jesus, que nós aguardamos do céu, transformará o nosso corpo humilhado.
humilhado pelo pecado, humilhado pelas doenças, humilhado pelas nossas misérias, humilhado por Satanás. Já já eu acrescento algo mais. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Nós teremos um corpo glorioso como aquele que Jesus manifestou no dia da transfiguração, que nós estamos festejando hoje. Portanto, nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu. Em outras palavras, nós estamos aqui de passagem. Como a criança que está no ventre da mãe durante 9 meses, o lugar dela não é lá, não é? Nós também estamos nesta terra, neste mundo, durante esse tempo. Por mais longo que seja a vida de alguém, não é muito mais do que, em comparação, o que é o tempo que a criança vive no ventre da mãe. Claro, a criança não quereria sair dali, porque ali ela tem proteção, ela tem calor, ela tem amor, ela tem alimento, tem tudo. Não quereria sair de dentro do ventre da mãe, mas precisa, porque ela não foi feita para viver dentro do ventre da mãe. Nós não fomos feitos para viver neste mundo. Estamos aqui apenas numa necessária gestação, assim como foi necessária a gestação da criança no ventre da mãe. É necessária a nossa gestação agora neste mundo. Veja, dentro de nós está se formando um homem novo. Dentro de você está se formando uma mulher nova, na sua própria carne. E justamente porque na sua carne, na minha carne, está se formando uma criatura nova, é por isso que também a nossa carne haverá de ressuscitar, pela nova criatura que está sendo gestada em nós. Deixa eu dizer, todos nós estamos grávidos, graças a Deus, grávidos do Espírito Santo, igual Maria, e todos nós estamos em gestação, todos nós estamos em gestação. Todos nós somos gestantes, mulheres e homens também somos gestantes, realizando a gestação do homem novo, da mulher nova em nós. E esta própria criatura nova é que fará com que também a nossa carne, também o nosso corpo ressuscite. É palavra de Deus. Repete comigo: eu sou cidadão do céu. De lá eu aguardo o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que transformará esse meu corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. E a Luzia trouxe também a outra palavra dizendo, que já é do livro do Apocalipse, capítulo 21, o anjo levou-me em espírito, o anjo me arrebatou em espírito. Esse levou-me em espírito, ele me arrebatou em espírito e me levou a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa Jerusalém, a nova Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus. Porque veja, quando Jesus vier, com ele virá também o reino de Deus, virá também a cidade nova, virá também o mundo novo, virá também a humanidade nova, virá. Todos aqueles que já estão no céu, os nossos parentes, que já morreram, estão com o Senhor no céu. Eles virão para implantar aqui
céus novos e uma terra nova. É isso que nós estamos aguardando. E João já viu, porque o Senhor o arrebatou e o levou a uma alta montanha, grande e alta, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Gente, é isso que nós estamos aguardando, e logo mais nós teremos isso. Somente que, e veja bem, enquanto não chega esse dia, nós vivemos a dureza do hoje. Acho que você se lembra que quando Jesus passou pela transfiguração, o seu corpo ficou resplandecente, os apóstolos ficaram admirados, Pedro então ficou fora de si, e até disse: Senhor, se tu queres, nós fazemos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. E diz o Evangelho, ele não sabia o que ele estava falando. Mas logo depois Jesus voltou ao normal e desceu com eles. E desceu com eles na montanha. Eles estavam ainda impressionados. Os olhos deles, e mais do que os olhos, eles inteirinhos estavam impregnados ainda da beleza, da maravilha que foi ver Jesus já com seu corpo glorioso. O que eles viram foi Jesus já com seu corpo glorioso, como esse corpo que nós teremos um dia. O que eles viram foi justamente Moisés e Elias também já com os seus corpos gloriosos. Também eles estavam transfigurados ali e conversando com Jesus. Eles viram antecipadamente o que vai acontecer conosco. Mas desceram com Jesus, impregnados disso tudo. E quando chegaram lá embaixo, na planície, estava a maior confusão. Porque um homem tinha trazido seu filho, que estava possuído por um espírito mau, e os apóstolos tentaram libertar e não conseguiram, e o pai estava inconformado. Quando vem que Jesus está chegando, o pai vai na direção de Jesus. Vale até a pena a gente pegar diretamente na Bíblia. Vai comigo, Evangelho de São Marcos, capítulo 9. No capítulo 9 se narra a transfiguração. E quando chega ao versículo 14, está isso que eu estou recordando para vocês: cura de um rapaz possesso. Marcos 9, 14. Ao chegarem perto dos discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e escribas que discutiam uns com os outros. A multidão toda mal viu Jesus, comoveu-se e correu e acorriam para saudá-lo. Ele perguntou-lhes: que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu-lhe: mestre, eu te trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Preste bem atenção agora. O espírito apodera-se dele em qualquer lugar, atira-o no chão, e o rapaz espuma, arranja os dentes e fica enrijecido. Pedi a teus discípulos que o expulsem, e eles não tiveram força para fazê-lo. Tomando a palavra, Jesus lhes disse: geração incrédula, até quando estarei junto de vós? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-mo. Eles o trouxeram. Mal viu Jesus, o espírito começou a agitar o rapaz com convulsões. Este, caindo no chão, rolava, espumando. Acho que você já viu cenas assim. Jesus perguntou ao pai: faz quanto tempo que isso lhe acontece? Ele disse:
desde a infância. Muitas vezes o Espírito tem jogado no fogo ou na água para fazê-lo perecer. Mas se podes alguma coisa, venha em nosso socorro, compadecido de nós. Veja o clamor daquele pai. Mas se podes alguma coisa, venha em nosso socorro. Aquele pai não aguentava mais. Desde a infância acontecia aquilo com o seu filho, compadecido de nós. Jesus lhe disse: se podes. Porque o pai disse, né? Se podes alguma coisa. Se podes, exclama Jesus. Tudo é possível para quem crê. Repete comigo. Tudo é possível para quem crê. Repete. Tudo é possível para quem crê. Logo o pai do menino exclamou: eu creio. Vem em auxílio da minha falta de fé. Repete você também: eu creio. Vem em auxílio da minha falta de fé. Outra vez: eu creio. Vem em auxílio da minha falta de fé. Jesus, vendo a multidão agrupar-se em tumulto, ameaçou o espírito impuro: espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai desse rapaz e não entres mais nele. O espírito saiu com gritos e violentas convulsões. O rapaz ficou meio morto, tanto que todos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-lhe a mão, o fez levantar-se e ele se pôs de pé. Quando Jesus voltou para casa, seus discípulos perguntaram-lhe em particular: e nós? Por que não conseguimos expulsar esse espírito? Ele lhes disse: esta espécie de espírito, nada o pode fazer sair, a não ser a oração. E eu fico muito agradecido a Deus, porque nós não previmos que esse acampamento de intercessores fosse justamente na festa da transfiguração. Foi Deus mesmo que providencialmente fez com que coincidisse. Nada é coincidência, tudo é providência. E justamente hoje, no dia em que nós vivemos isto do Evangelho, nós estamos dentro desse encontro de intercessores. Porque, gente, aqui está a essência, o fundamento da intercessão. Porque é que nós precisamos interceder. Veja, os apóstolos estavam com Jesus lá no alto, e Jesus transfigurado, Moisés e Elias conversando com Jesus, eles extasiados, Pedro querendo construir 3 tendas e ficar lá, mas era preciso descer. Porque enquanto estamos nessa terra, e aí está o importante, nós estamos num tremendo combate, e o nosso combate é contra os espíritos imundos. Dizendo de outra palavra, nós somos combatidos, nós e os nossos filhos. É uma ingenuidade pensar que isso não acontece. É uma ingenuidade pensar que nós simplesmente passamos por algumas tentações, e algumas tentações de vez em quando, não. São Pedro diz claramente que o demônio ronda em redor de vós, procurando a quem devorar, constantemente, sempre. Veja, acho que nós já vimos pessoas assim, oprimidas, e pessoas possuídas pelo inimigo. Não é um espetáculo bonito. Mas veja, com esses coitados, acontece ali concretamente, deixa eu dizer, como que materializadamente, o que o inimigo está sempre fazendo. Lá naquele rapaz que o pai trouxe, que desde a infância o demônio atormentava, e jogava no fogo, jogava na água para matar, para acabar com aquele menino e depois rapaz. Gente, naquele menino estava materializado, concretizado, para todo mundo poder ver aquilo que nós não vemos com os olhos, mas que continuamente o inimigo quer fazer com todos nós, sem exceção.
Nós somos combatidos por ele assim. Deixa eu dizer, a miséria que o inimigo fazia materialmente, fisicamente com aquele menino, é o que ele faz espiritualmente conosco. Mas quando nós dizemos espiritualmente, não quer dizer que não seja real, é real. Só que Deus não deixa que ele atinja o nosso físico, está entendendo? Acho que você já viu casos de pessoas oprimidas, de pessoas possuídas, e que graças a Deus depois são libertas. O que aconteceu com aquela pessoa? Por 1000 razões. Porque talvez a pessoa foi vítima, Deus acabou permitindo que também fisicamente aquela pessoa fosse tomada pelo inimigo, até para nós podermos ver. Está ali uma demonstração, está ali um sinal claro, concreto, do que é que o inimigo está fazendo continuamente, sem nós vermos. Estou conseguindo explicar? Porque não é tudo que nós vemos, não é. Muitíssimas coisas nós não vemos, e graças a Deus nós não vemos. Só que o Senhor quer abrir os nossos olhos, como abriu os olhos dos discípulos. Veja as duas coisas. Por um lado, ele mostrou a beleza do mundo espiritual. Com Jesus lá no alto do Monte Tabor, eles vendo Jesus transfigurado, e Moisés e Elias, lá eles viram a beleza do mundo sobrenatural. E depois, logo em seguida, eles viram o horror do mundo sobrenatural. Gente, no mundo espiritual acontecem as duas coisas. No mundo espiritual que nos rodeia, só que nós não vemos. Até deixa eu dizer assim, antes de Oswaldo Cruz, nós nem suspeitávamos da existência de vírus, de bactérias, de micróbios, e que isso nos fazia mal. Mas depois dele e de outros, como Pasteur e outros cientistas, outros médicos, como o nosso Oswaldo Cruz, nós tivemos que tomar consciência, e veja, já foi nesse século, nos anos 1900, isso começou a acontecer no finalzinho do século passado, dos anos 1800, que nós começamos a tomar consciência da existência desses seres vivos, pequeniníssimos, microscópicos, por isso que se chamam micróbios, que nós não vemos, que nós não apalpamos, mas que existem e que fazem um estrago fora do comum, e nós não vemos, fazem um estrago fora do comum, são os causadores de doenças, e cada doença, meu Deus do céu, que transtorna com o nosso organismo. E são invisíveis. Deixa eu dizer, no mundo espiritual, essas coisas nos são invisíveis, nós não vemos, nós não palpamos, mas assim como os micróbios, as bactérias, os vírus, são invisíveis aos nossos olhos, igualmente, esse mundo espiritual tem, além das coisas maravilhosas, invisíveis aos nossos olhos, tem coisas horríveis, invisíveis aos nossos olhos. Por um lado, nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, graças a Deus. Nós temos a presença de Maria, nós temos a presença dos anjos, e a beleza da presença dos anjos. E anjos subindo e descendo, em multidão. Os anjos estão ao nosso derredor, em grandíssima quantidade, porque também eles não ocupam um lugar. Aqui nesse rincão, estou falando concreto,
nós temos 10, 100, 1000 vezes mais anjos do que todos nós que estamos aqui. Não é apenas o dobro por causa dos nossos anjos da guarda, não. Nós temos 10, 100, 1000 vezes talvez anjos aqui ao nosso derredor. E que beleza! Nós temos a presença muito próxima daquilo que nós chamamos de a comunhão dos santos, que são aqueles que já morreram e morreram em Cristo, que portanto estão com Deus, estão no céu. Mas o céu não está longe, o céu está também ao nosso derredor, está. Não é questão de espaço, não é questão de lugar físico. Nós estamos envolvidos por esse mundo espiritual. Onde está Deus? Onde estão os anjos? Onde está Nossa Senhora? Onde estão os santos? Mas, ao mesmo tempo, além de nós termos essa beleza que nos rodeia e que nos leva para Deus e nos incentiva, nós nem podemos imaginar como eles nos arrastam, nos impulsionam. Se a tentação é pesada, muito mais é a força que esse mundo espiritual do bem, dos anjos, dos santos e Maria estão fazendo conosco, impulsionando-nos, arrastando-nos para levar-nos para Deus, para levar-nos para o Evangelho, para levar-nos à obediência a Deus, para levarmos na direção de Deus. Mas ao mesmo tempo, ao nosso derredor, gente, há um horror de espíritos malignos, também em grande quantidade, lutando para nos perder. Para sermos assim bem concretos, é como se fosse uma arena no qual estamos nós, e vem 2 exércitos nessa arena para lutar uns com os outros, mas o objeto da luta somos nós. Os exércitos do céu querem-nos para o céu, para Cristo, para Deus, enquanto que os exércitos do inferno querem-nos para o inferno, para Satanás, para Lúcifer, para levar-nos lá para o lugar deles. E esses 2 exércitos de anjos e de demônios estão lutando entre si, mas lutando entre si por nossa causa. Por nossa causa. Ao mesmo tempo, enquanto estão lutando entre si, o objeto da luta somos nós. Quer dizer, os demônios vêm contra nós para nos tentar, como diz Jesus. Eu faço questão de mostrar para vocês, já havia mostrado ontem na missa, mostro outra vez, no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, fica fácil de guardar, João 10, 10, João 10 é o Evangelho do Bom Pastor, e quando chega no versículo 10, João 10, 10, Jesus diz com toda clareza, o ladrão, que é o demônio, e os seus espíritos malignos, só aparece, e nessa guerra ele vem para isso, para roubar, matar e levar à perdição. Para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Tenham vida e a tenham em abundância. Vida terrena, vida humana e depois vida eterna. Mas o ladrão só vem e só aparece para roubar de Deus aquilo que é de Deus, roubar-nos. Ele quer roubar a nós, matar fisicamente, porque o salário do pecado é a morte. E é só olharmos para as pessoas que se viciam, para ver como realmente eles são atacados pela morte. É só ver quem bebe, é só ver quem toma droga, é só ver a consequência da AIDS. Cada vez mais gente sendo como uma epidemia. As proporções, você sabe as proporções, Odunga? Não sabe, mas que é assustador, é assustador. A proporção, a percentagem de pessoas infectadas com o vírus da AIDS é uma coisa espantosa.
Realmente, o salário do pecado é a morte. E impressionante essa palavra salário. O que é salário? Salário é aquilo que você ganha por aquilo que você faz. Você faz um trabalho, você ganha por aquilo que você fez. Verdade ou não é? Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, ela usa as palavras exatamente. A gente acaba recebendo o pagamento por aquilo que fez. E na verdade, veja bem, não é Deus quem dá o pagamento, não. Esse tipo de pagamento quem dá é o inferno. Porque quem quer nos roubar, matar e levar à perdição é o inferno. Então, por aquilo que você fez, imediatamente o inferno vem, o demônio vem e já lhe dá o salário. Entendeu? Nem é Deus. Nesse mesmo tempo, enquanto ele está fazendo de tudo para nos roubar de Deus, e é um exército de demônios, portanto de anjos decaídos, que estão aí fazendo de tudo para nos roubar, a nós e aos nossos filhos, a você e ao seu marido, a você e aos seus filhos, a você e ao seu pai, a sua mãe, a você e ao seu irmão, a sua irmã, a você e as pessoas do seu grupo, a você e as pessoas da sua paróquia, da sua cidade, aos jovens da sua cidade, as pessoas de projeção na sua cidade, aos políticos da sua cidade, aos médicos da sua cidade, aos advogados da sua cidade, ao juiz, ao promotor da sua cidade, aos professores da sua cidade, fazendo de tudo para roubá-los, matá-los, levá-los à perdição e fazer deles, inclusive, instrumentos, ferramentas de perdição. Ele quer usar de pessoas simples, mas de pessoas de influência. Ele quer usar dos políticos, dos médicos, do juiz, do promotor, dos advogados, dos professores, para fazer deles instrumento, ferramenta de perdição. Tanto quanto ele quer usar de tudo, quer usar das prostitutas, das meninas de programa da sua cidade, para perder o seu marido, para perder os seus filhos, e usa dos meios de comunicação, usa da bendita, para não dizer o contrário, da novela, das músicas cada vez mais sensuais, usa de tudo isso, gente, de coisas muito concretas, usa da pornografia, usa dos filmes, dos vídeos pornográficos. O objeto dessa luta somos nós, e ele não para, ele não para, ele não para. E lembre-se, ele sabe que tem pouco tempo. E Apocalipse 12:12, e até interessante, não é? Como tudo isso aconteceu, assim como é João 10:10, também é Apocalipse 12:12 que diz que o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre vós, veio sobre a nossa geração com grande furor e ira. Ele veio com grande furor, com grande ira sobre nós. Para quê? Para roubar-nos de Deus, para roubar-nos do céu, para roubar-nos de estarmos lá, nós que somos cidadãos do céu, nós que teremos a graça, porque é para isso que Deus nos quer, de termos esse nosso corpo transformado, transfigurado, ressuscitado, como o corpo glorioso de Jesus. Ele não quer isso, pelo contrário, Ele quer nos fazer queimando no fogo do inferno. É isso que Ele quer fazer. Por isso nós somos objeto da luta dEle, e Ele usa de tudo, também de pessoas. E usou muitas vezes de nós, não é verdade? Usou muitas vezes de nós, como instrumentos úteis na mão dele, como inocentes, úteis, ferramentas na mão dele para perder as pessoas. E é claro que nós não podemos mais admitir isso de jeito nenhum, nós temos que ter consciência da luta na qual nós estamos, gente. Mas ao mesmo tempo, e aí que beleza, do outro lado está o exército do céu, estão os anjos,
em maior quantidade e mais fortes do que os demônios. Estão aí os santos, e quando digo santos, todos aqueles que já morreram em Cristo e estão em Cristo estão no céu. Está aí Nossa Senhora, está aí o céu inteiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está aí a igreja gloriosa, já está aí. Estão lutando também, e veja, lutando concretamente para nos levar para Deus, para nos arrancar do demônio, para nos arrancar da tentação. E aí o terrível, gente, quem decide esta batalha somos nós. Vem cá, Odunga, rapidinho. Vem cá você, rapidinho. Pode parar por aí. Chega mais depressa. Estão os dois lutando, um de cada lado. Você que decide. É você que decide. Nossa Senhora. Do lado que você for, ele te pega. Você está entendendo? É você que decide. É você que decide. Você entendeu? Fizeram o papel perfeitamente. É você que decide. De que lado você se solta? E é justamente assim, aliás, de que lado você se solta? E muitas vezes, gente, a gente fica brincando e se soltando e querendo se lambuzar do lado do... E acariciando o demônio e os anos, me dei muito prazer, me dei muito gosto, eu quero ser rico, eu quero ser famoso. Desculpem, mas é só para ilustrar. Nós ficamos alisando o outro, gente. Alisando, eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero ser sedutora, eu quero progredir, eu quero ter fama, etc. Eu quero ter prazer, eu preciso ter todo o prazer, eu preciso ter poder, eu preciso mandar, eu preciso vencer, custe o que custar, eu preciso ter aquela pessoa, eu preciso conquistar aquela pessoa, eu preciso me casar com ela, eu preciso que essa pessoa seja minha, homem ou mulher. E ficamos acariciando o demônio e todos os seus anjos. Quem decide somos nós. Para que lado você se inclina? Esse aqui é muito suave, hein? Aprendeu já. Deus abençoe. Deus abençoe. É a gente quem decide. E aí está o terrível. Como a gente já decidiu errado. Você viu que no Evangelho várias vezes aparece Jesus expulsando o demônio de uma pessoa. Como o povo diz, expulsando o demônio do corpo de uma pessoa. Interessante que já quando Jesus vai à sua cidade e entra na sinagoga, naquela sinagoga ele já encontra, logo no começo, Jesus começa a vida pública, e começando a vida pública, ele já se defronta com o demônio, e ele estava ali, possuindo uma pessoa em plena sinagoga. Veja, aquele homem foi à sinagoga, ele não era um pagão, ele não era um pervertido, não estava longe. Está me entendendo? Na verdade estava materializado naquele homem, que não era nem melhor e nem pior do que nós, mas nele estava materializado, concretizado para todo mundo ver, o que o demônio faz conosco, gente, tentando possuir-nos. E se a gente se inclina, você viu, né? Eu não vou fazer outra vez, porque agora eu caio mesmo. Se você se inclina, se você se joga, se você se deixa inclinar para lá, ele te pega mesmo.
e pode até te pegar fisicamente. E pode até te pegar fisicamente. Acabaram de mandar um telefonema aqui, como a Canção Nova é interativa aí, a cada 11 minutos, uma pessoa é infectada pelo vírus do HIV. Nossa Senhora, são 6 por hora, gente. A cada 11 minutos, uma pessoa infectada pelo vírus do HIV. É o professor Júlio Brebal, que estuda muito isso. Ele é professor, há muitíssimos anos trabalhando com jovens, mandou esse telefonema. É 5, é 6 por hora. Meu Deus do céu. Nós não podemos brincar. Não podemos brincar. De jeito nenhum. Porque ele está ativo para realizar aquilo que Jesus disse. Ele só vem para roubar, matar e levar à perdição. E levar à perdição quer dizer levar à perdição. Ele não dá por menos. E os sinais nós já temos. Tudo isso, gente, nós não estamos condenando essas pessoas, não. Nós dizemos eles são coitados, eles são vítimas, eles e elas são vítimas. Mas isso que está acontecendo com eles é para abrir os nossos olhos, porque realmente eles só vêm para roubar, e o roubar dele é muito concreto, para matar, e o matar dele é muito concreto, e levar à perdição. Se nós não vemos o roubar, se nós não vemos o matar aqui físico, o objetivo dele em roubar e matar é levar à perdição. Ele pode pegar uma grande artista belíssima, que estrelou em novelas e em filmes, e levá-la à perdição, depois de levar à morte pela AIDS. Uma das revistas, semana que passou, colocava uma dessas artistas, belíssima. O objetivo é esse, mas pode fazer com que não passe pela morte, mas o objetivo dele é levar à perdição. Então eu dizia, quando Jesus chega à sinagoga, começando a sua vida pública, e ali existe dentro da sinagoga, portanto, lugar de oração, lugar de ensino, as igrejas daquele tempo, os templos daquele tempo. Um homem coitado, possuído pelo espírito mau, e dá um enorme trabalho, ele começa a gritar, e a rolar, e Jesus expulsa. Jesus estava se defrontando logo de cara com o demônio, porque veja bem, começar a evangelizar, começar a salvar as pessoas, é entrar diretamente em luta com o demônio. É defrontar-se com ele, é defrontar-se com os exércitos dele. É por isso que Jesus vai dizer com muita clareza, quando os discípulos perguntaram, mas mestre, por que é que nós não pudemos expulsá-lo? E o Senhor expulsou até fácil, claro, ele jogou-se no chão, ele se convulsionou, espumou, mas foi embora. Por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus disse, claro, esse gênero de demônios. Então eu quero ler como está diretamente no Evangelho. Essa espécie de espírito, nada o pode fazer sair a não ser a oração. Daí, gente, a intercessão. Nós, intercessores, somos combatentes e temos que entender que a nossa intercessão
Porque nós podemos ser ingênuos. Não é simplesmente estarmos lá diante do Senhor, fazendo orações pelas pessoas, para que o meu filho tenha emprego, e para que fulano de tal consiga passar no exame, e para que tal pessoa melhore na saúde, e aquela operação seja bem sucedida. Nós pensamos muitas vezes que ser intercessor é isto, é também. Mas deixa eu dizer, esses são trabalhinhos como você limpar o seu jardim e cuidar das suas flores. Mas a intercessão mesmo nos leva a enfrentar uma floresta, uma mata virgem, inclusive cheia de animais, de feras. Não é cuidar de jardim, não. E nós temos que ter consciência, porque não tem como voltar atrás. Nós já estamos embarcados nesta luta. Eu dizia ontem, na nossa geração, esta é a luta mais renhida, é o combate mais terrível que houve, porque é também o combate final, derradeiro. Nunca houve igual, e graças a Deus não haverá outro igual, porque é o derradeiro, é o pior. O demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre nós com grande furor e ira, e trouxe o pior do inferno sobre nós. Daí, ou nós oramos, ou nós oramos. Porque eu não posso dizer, ou nós oramos, ou nós perecemos, porque nós não podemos perecer, os nossos filhos não podem perecer, os nossos entes queridos não podem perecer, os nossos irmãos, o seu pai e a sua mãe não podem perecer, os da nossa paróquia, os do seu grupo não podem perecer, os da sua cidade, a juventude da sua cidade, as meninas da sua cidade, os rapazes da sua cidade não podem perecer. Eles não podem ser vítimas do ladrão que vem para roubar, matar e levar à perdição, não pode. E as famílias, e os políticos, e os médicos, e os advogados, e os professores da sua cidade, e as pessoas simples, os agricultores, os lavadores de carro, os meninos e as meninas de rua da sua cidade não podem perecer, não podem. Então, ou orar, ou rezar e rezar, ou interceder e interceder, e não tem como voltar atrás. E ao mesmo tempo, gente, nós temos que levar a sério isso, porque já estamos embarcados neste combate. E não é um combatezinho. O nosso combate é um defronte contra o próprio inimigo, um defronte com o próprio inferno. Graças a Deus, nós não somos trucidados, porque o exército do céu está conosco. Obrigado porque você entendeu. Obrigado porque você entendeu. Então, por isso, os anjos se interpõem, os santos se interpõem, Maria se põe entre nós e a fúria do inimigo. E é por isso que nós somos preservados. Mas não sejamos ingênuos pensando que nós somos os bons, né, os fortes e tal, que até pode desafiar o demônio. Vem cá, vê se você me vence. Não, de jeito nenhum. Se nós não somos trucidados, é porque o exército celeste está a nosso favor. Quando nós tivermos a visão, gente, do mundo sobrenatural, nós vamos ver o horror que nós vivemos e não tínhamos consciência. É por isso que eu repito, nós temos que orar ou orar, interceder ou interceder. Não tem escapatória. Porque aí que está. Para vencermos e para os nossos não serem trucidados, a nossa única arma é a oração. Por um lado, Jesus diz, e eu quero repetir, lendo diretamente na Bíblia, como ele falou, esta espécie de espírito, que é terrível, nada o pode fazer sair, a não ser a oração. E digo mais, na luta renhida que nós estamos, que é essa luta, que é esse combate derradeiro, no qual nós já estamos, a nossa vitória só se dá pela oração. Nenhuma outra coisa nos defende do inimigo que quer vir destruir-nos, a não ser a oração. É a nossa única arma. Até eu quero que você entenda bem isso.
não somos nós que lutamos contra os espíritos malignos, não. Nós não temos nenhuma capacidade para enfrentá-los. Eles são espíritos. Nós somos criaturas humanas, carnais. Quem luta com o demônio é anjo. São espíritos contra espíritos. Deixa eu te dizer, alguns talvez de vocês conheçam aquele livro, ele é evangélico, mas muito bem feito. Esse mundo tenebroso. Não tenho nenhum receio de fazer propaganda. É um livro para valer, grosso, até é gostoso de ler, porque é estilo de romance. Esse mundo tenebroso. Se nós tivéssemos visão espiritual, nós veríamos espadas e lanças, umas reluzentes dos anjos e outras opacas, feias dos demônios, mas batendo-se uma nas outras, porque é essa atitude. Os anjos estão combatendo os demônios, os demônios estão combatendo os anjos por nossa causa. Quer dizer, os anjos vêm, se interpõem, porque o inimigo constantemente, gente, não é apenas a cada 11 minutos, não, de minuto em minuto, de segundo em segundo, os demônios estão aí para nos roubar, matar e levar à perdição. Não seja ingênuo pensando que nós somos tentados apenas de vez em quando, não. Além de você ter as grandes tentações, você tem todas as pequenas tentações, e continuamente o inimigo está com estratégias, tentando enfraquecer você, esvaziar você, amolecer você. Não duvide disso. E por isso justamente os anjos se interpõem, os anjos entendem tudo isso, eles veem tudo isso e começam a batalhar em nosso favor. Eu sei que a gente fica horrorizado quando sabe que os demônios estão aí fazendo isso conosco, mas graças a Deus, os anjos que sabem de tudo e nos conhecem e nos amam, e a beleza é essa, nos amam e nos querem no céu. Eles vêm e eles estão lutando contra os demônios. Mas deixa eu dizer uma coisa importantíssima, para que nós então estejamos do lado dos anjos, para que nós então consigamos o clima favorável, para que os anjos estejam a nosso favor e nós sejamos guardados, protegidos, defendidos por eles que estão lutando, nós precisamos estar em constante oração. Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, Jesus conta uma parábola. E logo o Evangelho começa dizendo assim: Jesus lhes contou essa parábola para dizer-lhes que é preciso rezar sem cessar e não desanimar. É preciso, é necessário, é urgente rezar sem cessar e não desanimar. Porque veja bem, você sabe que os micróbios, eles só proliferam, só crescem, só aumentam e só conseguem atacar num clima favorável a eles. Se não tem aquele clima, eles não podem se desenvolver. Primeira coisa, nós não podemos nunca criar o clima favorável ao inimigo, a esse exército numerosíssimo de demônios que estão constantemente para nos roubar, matar e levar à perdição. E qual é esse clima? É o clima de pecado cometido ou de pecado acariciado. Porque quando você fica vendo aqueles vídeos, quando você fica vendo aquelas figuras, quando você fica vendo aquelas novelas, quando você fica vendo aquelas mulheres ou aqueles homens na revista ou na televisão, quando você fica escutando aquelas músicas, quando você fica tendo aquelas conversas e ouvindo e contando aquelas piadas, quando você fica bebendo aquelas bebidas, quando você fica fumando aqueles cigarros, quando você fica tomando aqueles tóxicos, quando você fica maliciando nos seus olhos, maliciando na sua fantasia, quando você começa a escorregar na sua sexualidade,
você está dando de bandeja o clima favorabilíssimo. Mais do que clima, você cria uma superestrutura para o demônio fazer isso com você e com os seus, para roubar, matar e levar à perdição. É por isso que nós temos que viver o PHN. Está me entendendo? Deus está sendo claro. Deixa eu dizer a verdade para vocês. Ontem à tarde, depois de todas as palestras e tal, eu fui para casa. Acho que a Luzia percebeu isso. Eu estava bem, tudo, mas ao mesmo tempo eu estava assim inquieto, porque disse: meu Deus do céu, o que eu vou falar amanhã? A Luzia disse: mas padre, tem tanta coisa para falar sobre a intercessão. Eu estava tão desanimado que disse: Luzia, você não quer fazer a segunda palestra amanhã? É verdade ou não é? É. Ela disse: não, padre, o senhor é que vai fazer a segunda palestra. E eu dou graças a Deus pela firmeza dela. Mas por que eu falei isso? Porque eu estava tão vazio, que eu disse: eu não sei o que falar. Para fazer uma palestra vai ser um custo, imagine para fazer duas. Não é que eu não sei, não é que eu não conheça, mas na verdade eu humanamente estava sem recurso nenhum. Mas veja, tudo que Deus está mostrando está sendo tão claro, não é verdade? É Ele mostrando para você. Não pense em mim, não pense no Padre Jonas. Isso não é ciência do Padre Jonas, nem foi o Padre Jonas que pegou e fez um esquema e veio dizer para vocês isso, não. Vocês viram que eu fui na cola da Luzia, ela pegou aquelas duas passagens para oração, eu fui em cima, e Deus trouxe tudo isso. É o dia da transfiguração. O dia da transfiguração, ele termina com aquela coisa horrível de Jesus defrontando-se com o demônio que possuiu aquele menino, e Deus fez tudo isso. Então veja, voltando àquilo que eu estava falando, gente, nós só podemos viver o PHN, ou viver o PHN, não tem por onde, porque nós não podemos nunca criar o ambiente, o habitat propício para essa caterva de demônios. Gente, já tem demônios em quantidade para acabar com a gente. Se você fica cultivando, meu Deus do céu, se você fica dando vantagem para eles, criando clima, criando habitat para eles, daí que você e a sua casa e a sua família são arrasados. Ao contrário, você não pode de jeito nenhum. Por que é que você conserva ainda revistas pornográficas na sua casa? Por que é que você conserva ainda vídeos e antigos discos e CDs, e mesmo que sejam já aqueles de vinil que você conserva só para a tradição? Mas eles estão contaminados, cheios de pecado, ambiente de pecado. Por que que você conserva esses vídeos, essas fitas, com essas músicas sensuais? Por que que você continua assistindo novela? Que é uma contaminação contínua. Gente, eles com jeito, com arte, porque o artista brasileiro é maravilhoso, eles trabalham muito bem, e os que fazem os scripts, os que fazem a história toda, o enredo, são maravilhosos, não resta dúvida. Mas infelizmente o que eles estão fazendo é criar um ambiente mais do que propício, um habitat para nós estarmos à mercê do inimigo, para acabar conosco, para acabar com a nossa pureza, com a nossa castidade, para acabar com a nossa família, para acabar com o seu casamento, para acabar com os seus filhos, para prostituir as suas filhas, para levar para a depravação os seus filhos. Até quando você vai abrir as portas todos os dias para essa prostituta que entra na sua casa e alicia desde o seu marido até o seu filho menor, e você também? Eu não sei como é que os cristãos, eu não sei como é que os renovados continuam a assistir novelas, não sei. Não dá para entender. Você e a sua casa estão dando a maior bandeira para ele entrar e fazer os estragos que quiser. É como se você cultivasse micróbios na sua casa.
quando era seminarista, tinha um colega chinês, que o bendito gostava de pegar cobra, escorpião. E ele, quando pegava a cobra, ele punha lá numa caixinha e cultivava a cobra, né? Claro, escondido dos nossos superiores. E uma vez o bendito do chinês pegou um escorpião e resolveu criar o escorpião numa caixinha. Todos nós alunos sabíamos, menos os superiores. E ele pegava comida para dar para o escorpião e tal. Então, dentro de um vidro fechado estava o escorpião. E na nossa sala de estudos, na carteira dele, bem guardadinha lá no fundo, ficava o vidro com o escorpião. E todo mundo acompanhava, e o chinês ia dar comida para o escorpião. No pátio, às escondidas, ele trazia o vidro, soltava o escorpião, para o pessoal ver o escorpião e tal.